Amém? Agora olha o Senado. Já imaginou? Pai, perdoa o João. Pai, o João. Pai, perdoa o João. Pai, perdoa o João. Pai, perdoa o João. Pai, perdoa o João. Todo dia, toda hora, nesse mesmo processo. Porque ele é sacerdote eterno. Ele é sacerdote eterno. Para você, né, pastores, que não sabia disso, pegue a fita por aí afora. O nosso Salvador, o nosso grandioso eu sou, é sacerdote eterno. Sacerdote eterno. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você na tradução aqui. Vamos, aqui ó. E o mar deu os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno entregaram a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. Olha a diferença aqui, ó. E o mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Vamos falar sobre isso aqui também. O negócio vai render um pouquinho, vai? Agora, olha aqui, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aí nós vamos ver que lago de fogo é esse. Aqui, ó. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, que é o mesmo lago de fogo que nós vamos ver. E aonde está? Mateusão, sim, capítulo 25. Verso 41, sim ou não? Agora que vocês entenderam, se a mim e a você nós morrermos, seja no lago, afogado, queimado, isso, aquilo, outro, o mar vai dar os mortos. O mar vai dar os mortos. A morte e o inferno vai devolver os seus mortos, vai devolver tudo, 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 tudo. Se foi asfixiado com fumaça, com fogo, vai botando tudo no pacote só. Todos eles vão devolver tudo. O que morreu na prática da justiça, que morreu em Cristo, o mar vai devolver. A morte e o inferno vai devolver. Tudo, tudo, tudo vai devolver. Aí me diz uma coisa aqui. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Se morreu na prática das boas obras, vão receber o quê? Vamos ver. Por isso que nós examinamos as Escrituras, não para ser melhor do que ninguém. Aonde é que está isso aqui, The Great Amplition? Revelation, chapter 22, verse 12. And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. Apocalipse capítulo 22, verso 12. E eis que venho sem demora, e comigo está a minha recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno vai devolver os que morreram na prática da justiça, salvão. Apocalipse capítulo 22, verso 12, o nosso Salvador vai dar o galardão, a recompensa, para cada um, segundo as suas obras. E eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão. Na tua Bíblia pode falar galardão, aqui está a recompensa, na tradução. E eis, Apocalipse capítulo 22, verso 12. E eis que venho sem demora,
E comigo está a minha recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Pegou? Cada um, segundo as suas obras. Se as obras foram boas, o galardão, a vida eterna. Se as obras foram más, vai ser lançado para onde se as obras foram más? Para dentro do lago de fogo. E detalhe, ainda vai ser chamado, ainda sabe de quê? Malditos. Mas antes de nós recapitularmos aqui, para nós colocar tudo num contexto assim, eu peço a você que você olhe dentro dos meus olhos. Repito, obras, mandamentos, ser o melhor homem, ser a melhor mulher, melhor pai, melhor filho, melhor namorado, noiva, amigo, amiga, patrão, empregado por aí afora, ser o grande pregador, melhor pastor, presbítero, ancião por aí afora, isso nunca salvou ninguém, nunca vai salvar ninguém. Você pode se cortar, lançar no fogo por aí afora, dar a vida por quem você tiver de fazer, isso nunca vai te salvar. Sabe quem é que salvou no passado? Sabe quem é que salva hoje? Sabe quem é que vai salvar ainda no presente, no futuro ainda? A graça. Porque ninguém foi salvo por obras, ninguém foi salvo por lei cerimonial, ninguém foi salvo por guardar mandamento, ninguém será salvo por nada de bom que fizer. Todos nós, todos nós, eu já me incluo no pacote, nós somos salvos pela graça. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Só que as boas obras testificam que nós estamos na graça e a graça em nós. Por quê? Quem criou as boas obras? A graça. Para quê? Para que nós andemos nela. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou as boas obras para quê? Para nós andarmos nelas, para nós segurarmos elas, para nós praticarmos elas, para nós verdadeiramente amarmos as boas obras, não por vaidade fazer as boas obras. Ah, eu faço isso porque eu sou bonzinho, eu faço isso porque eu sou boazinha, olha não sei o que, olha só que homem eu sou, que mulher que eu sou, que não sei o que, isso, aquilo, outro, e por dentro, por fora, vai voltando, é uma podridão por aí afora. Porque não precisamos bater nos peitos se nós fizermos algo de bom para alguém. Porque, na verdade, quando nós fazemos algo de bom para alguém, é porque o Espírito Santo que está habitando em nós está nos usando para sermos o quê? Um instrumento nas mãos dele. Amém? Para a honra e glória do nosso eternão. Assim como o diabão, a diaboa usa os seres humanos que se entregaram para ele por aí afora, o nosso eterno usa os seres humanos que se entregaram para ele também mundo fora. Só que tem uma diferença. Os anjos do diabão e os anjos do eternão. Amém? Para a honra e glória do nosso eterno. Amém? Então, se você tinha essa dúvida, para que guardar a lei? Para que praticar as boas obras se nós somos salvos pela graça? Para que isso, aquilo, outro? Porventura você aceita Cristo para viver a velha criatura de novo? Pensamentos mundanos, pensamentos malignos, desejando as coisas dos outros, por aí afora, desejando mal para os outros, sendo um ser humano uma porcaria por aí afora? Não, de jeito nenhum, não. Por quê? Porque quando você aceita Cristo, você é uma nova criatura e aí você já não vive mais, mas Cristo vive em você. Porque o nosso corpo, que não é nosso, é o templo e morada do Espírito Santo que habita em nós. Pegou a diferença para a honra e glória do nosso eternão? Se você bem parar para examinar o que Tito fala para mim e para você,
é um livro que resume todo o resumo, que faz o resumo da sinopse, da síntese e da conclusão, linkando com Apocalipsão, Tito. Sabe por quê? Porque não tem pretexto, porque não é o livro de Mateus, não é o livro de Atos, não são as cartas de 1 Coríntios, 2 aos Coríntios. É um livro que já está pertinho de Apocalipse. É um livro que, se você bem pensar, você examina ele, que ele é um livro fabuloso. E nós vamos ver o que Tito fala para mim e para você. Sabe por que nós examinamos as Escrituras, pastores? Não é para querer ser melhor do que ninguém, sabe por quê? É porque nós, com amor e carinho, nós nos entregamos para Cristo. Sabe por quê? Porque não adianta o ser humano se entregar para Cristo, tomar o nome de Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, receber seus dons e talentos e viver num mundão por aí afora, servindo ao diabão, pegando as Escrituras sagradas do nosso Eterno e distorcendo e saindo por aí afora nessa pouca vergonha por aí afora. Ensinando as pessoas que estão carentes por aí afora a viver na prática do pecado. E repito, olha dentro dos meus olhos aqui, meios evangélicos por aí afora. Eu vou te dar aqui uma aulinha aqui. Todo meio evangélico por aí afora, que o diabão está com seu trono lá dentro. Eles não começaram daquele jeito. Faz um sacrifício do melhor que você tem. Eu preciso de uma pessoa com 10 mil reais, com 20 mil, com 1.000, com não sei o que, isso, aquilo, outro. Eles não começaram assim. Pega os vídeos deles lá no começo para vocês verem. Não começaram assim. Começaram o quê? Porque quando você aceita Cristo, isso é bíblico. E Deus não tira o poder. Deus não tira o poder. Porventura, Deus tirou o poder, todo o poderio, toda a sabedoria do rei de Tiro, que era mais sábio do que o nosso irmão Daniel, que não tinha mistério nenhum em cima nos céus, nem embaixo no céu, nem debaixo das águas, e por aí vai botando que era o rei de Tiro. Deus tirou o poderio dele? Não, não. De jeito nenhum. Primeiro, Deus tirou o poderio do diabão e da diaboa? Não tirou não, né? Pois é. Aí sabe o que acontece? As pessoas começam a ler a Bíblia, não estudar. Ler a Bíblia. Aí chega, olha, fulano prega muito bem, fulano tem um dom de pregar. Olha como é que é aquele rapaz novinho, aquela moça novinha, isso, aquilo, outro e pronto. Olha como é que ele é dedicado, ela é dedicada. Aí começa as ilusões. Aí começa vendo, sabe o que entra na pessoa? Eu sou um grande pregador. Eu sou uma grande pregadora. Eu mereço. Por quê? Porque eu faço pregações por aí afora e centenas de pessoas, ou dezenas de pessoas, ou unidade de pessoas estão sendo tocadas, estão aceitando a Cristo. E está entrando dízimos e ofertas nas igrejas por onde eu estou pregando. Então, nada mais justo, se eu sou um instrumento de Deus, nada mais justo do que eu fazer o quê? Quem viva do Evangelho, quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Como diz o meu irmão Paulo, se eu não? Aí sabe o que acontece? Logo já abre uma igreja por aí afora. Mas não começam pedindo dinheiro. Mas o que a pessoa fez? Pediu um dom para Deus, porque Deus sonda a sinceridade do coração da pessoa. Por mais que o nosso Eterno sabe que para frente a pessoa vai se corromper, vai virar uma porcaria por aí afora. Aí sabe o que acontece? Recebe os seus dons e talentos. O dom de expulsar demônio, você já acha que isso aí é mentira? Fulano se bate aqui, caiu no chão por aí afora expulsando demônio, você acha que isso é mentira? Não. Tem outras pilantras por aí afora que é mentirada. Mas eles fazem cego enxergar? Fazem. Eles expulsam demônios? É o que mais rola por aí afora, demônio caindo para todo lado. Expulsa. Eles fazem milagre por aí afora? Fazem. E muitos milagres.
com os dons que pediram para o Eterno, e o Eterno tira? Não. Assim como o rei de Tiro morreu com os seus dons e talentos, assim como Satanás está com os seus dons e talentos, e mais ainda, olha o que ele faz hoje ainda. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E aí? Mas no verso 13 e no verso 15, a coisa muda. A coisa muda. E olha como muda. Verso 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Se transformando, não foi chamado, se transformando em apóstolos de Cristo. E aí? Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E é desse jeito. Verso 15. Pois não é muito, porque os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme, na tua Bíblia pode falar, segundo, conforme as suas obras. Conforme as suas obras. As obras é tão importante que muitas pessoas não dão importância para isso. Eu já sou salvo por Cristo, pela graça. Para que eu vou me importar com o negócio de obras? Eu vou esquentar a cabeça com isso, aquilo outro, porque quando nós olhamos para a Bíblia, que nós falamos, olha, os princípios do Eterno, os mandamentos do Eterno, a santificação para o Eterno, vai colocando tudo no pacote só. As pessoas falam assim, ó, o resumo, aí você vai ver o resumo de tudo, pastor. Pega a aula, aí você vai ver o resumo de tudo. Por que você não fala do amor de Cristo? Fica falando de mandamento, fica falando de lei, fica falando de preceito, fica falando de estatuto. Prega que Deus é amor, porque o que converte é o Espírito Santo. Aí me diz uma coisa. Você não sabia não que os mandamentos do nosso Pai é o amor? O amor do nosso Pai é os mandamentos dele, porque é eterno. Você não sabia disso não? Por isso que nós precisamos pregar. Por isso que nós precisamos alertar o povo. Sabe o que? A prática das boas obras. Porque nós iremos ser julgados. Não é porque, eu tropecei, falei o nome da Trindade, pelo Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é porque fica falando de Deus, isso, aquilo, outro, não sei o que é. Mas antes de você tropeçar 1 trilhão de vezes por dia e falar, Senhor, me cobre com teu sangue, meu Deus, meu Pai, do que você xingar um palavrão, do que você andar com o diabão, com a diabão. Não tem nada a ver isso aí. Quantas vezes você tropeçar por dia, por hora, por segundo, por minuto, pode estar por milênio, você pode dar 1 trilhão de tropeçadas. Deus meu, me livre, me guarda, Senhor, tem misericórdia de mim. Não tem nada a ver se você pode fazer quantos trilhões de vezes quiser. Agora, sabe qual é o problema? Que você não pode fazer 1 trilhão de vezes, nem sequer uma vez por semana, 2 vezes por semana, é repetir o mesmo pecado. E mais ainda, não viver pecando todo dia, toda hora, por qualquer pecado que seja. Sabe por quê? Porque você vai estar na prática das mais obras. E a prática das mais obras testifica que a pessoa não é de Deus, é do diabo. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Por isso que nós precisamos anunciar os mandamentos do nosso Pai, os preceitos do nosso Pai, os estatutos, porque o nosso Pai Noé foi quem? Foi justo, o pregador da justiça. O nosso pai Abraão foi justo, ele foi o quê? O pregador da justiça. Quem foi o crentão que saiu anunciando o evangelho por aí afora? O nosso pai Abraham. Our father Abraham. Amém? Para onde é o nosso pai? Porque Gênesis capítulo 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Porque o que é o amor de Deus, Edinaldo? No profundo. Os seus mandamentos, que é santo e eterno e é imutável.
Qual é o amor de Deus, Edinaldo? Por nós, que nós guardamos os mandamentos do nosso Pai, porque é eterno e é imutável. Prova para mim, Degretião, na Bíblia, sim, ainda mais ainda, pertinho do último livro da Bíblia. 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. Olha como é que nós conhecemos os nossos irmãos em Cristo. Como é que nós conhecemos quando a pessoa fala assim, ó, eu amo a Deus, eu sou louco por Deus, eu vivo com Deus, eu ando com Cristo, e Deus sonda o meu coração. E aí a pessoa já te dá a liberdade para você conversar. Meu irmão em Cristo Jesus, você ama Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amo. E Deus sabe disso. Quando você começa a conversar, e por incrível que pareça, quando você começa a conversar, falando do Evangelho eterno, do novo céu, da nova terra, a pessoa automaticamente te pergunta, em qual igreja você serve a Deus? Porque quando a pessoa ouve o Evangelho eterno, é algo diferenciado. É algo diferenciado, porque o Evangelho eterno é lei, é temor, é amor, é carinho, é gratidão, de tudo, gratidão. Porque se a graça não tivesse morrido no madeiro por mim e por você, o que seria de mim e de você? 1 João, capítulo 5, verso 2 ao 3. Aquele que pratica o pecado, 1 João, capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Qual é o amor de Deus? O amor de Deus para comigo e com você, que nós guardamos os seus mandamentos. Romanos capítulo 7, verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. E o que foi o nosso pai Abraão? Pregador de quê? Da justiça, na prática das boas obras. Quem mais ainda antes? O nosso pai Noé. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5. Meus irmãos, Deus não poupou os anjos quando pecaram. Você acha que a palavra do nosso pai está deixando bem claro para mim e para você, que nós, com amor e carinho, se o amamos, nós precisamos guardar os seus mandamentos. Por quê? Porque aqui nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui nos preparando, por isso que nós temos que estar, não é nem só se preparando, nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos o dia nem a hora que nós vamos morrer. Então que nós venhamos morrer na prática das boas obras, guardando os mandamentos do nosso Pai e mais, mantendo o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo, para que naquele grande dia, no dia do juízo, nós não venhamos estar inclusos nesse meio aqui, ó. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Que isso aqui esteja repreendido da nossa vida. Que nós venhamos ver o nosso Pai proferir o nosso nome. Revelation, chapter 3, verse 5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que nenhum de nós venhamos ser lançado com a morte, com o inferno, com todo mundo, com todos os perdidos, com Satanás e seus anjos, no lago de fogo e ser chamado de malditos. E aí? Ainda vai continuar? Fica pregando de lei, fica falando de lei, fica falando de mandamento, fica falando de preceito, fica falando de estatuto.
isso, aquilo, outro. Por que não fala do amor de Deus? E agora você entendeu o que é o amor de Deus? Você entendeu no profundo o que é o amor de Deus? O amor de Deus é que a mim e a você, 1 João capítulo 5, verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Na tua Bíblia pode dizer assim, ó, não são penosos. Dá no mesmo. It's the same. Dá para você ver como é que a banda toca? Porque o que eu mais vejo por aí é isso. Fica falando de lei, de mandamento, de estatuto, de não sei o quê. Fica falando da velha aliança, que não sei o quê. Nós estamos na nova aliança porque Cristo morreu por mim. Nós já estamos salvos. Uma vez salvo, está salvo para sempre. Porque em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por aí vai. Uma vez em Cristo, está em Cristo para sempre. Pegou, pastor? O que é o amor de Deus no profundo para comigo e com você?